Queridos, enquanto o Ministério de Louvor se prepara, quero te convidar, você que já chegou aqui, mergulhar conosco, nos acompanhar nessa atmosfera espiritual tão maravilhosa que o Espírito Santo está nos proporcionando. Hoje é comemorado o Dia Internacional da Família, num dia que a gente vê muita gente postando sobre família, e eu vejo que poucas pessoas orando pelas famílias, por suas famílias, pelos familiares dos demais. Numa data comemorativa, não há motivo para comemorarmos se não tivermos com os nossos corações entregues e rendidos ao Deus da família, o Deus que pode fazer pela família. Então eu quero te convidar nesse momento a orar por sua família. Você vai clamar comigo pedindo que Deus possa dar estratégia à sua família, que Deus possa repreender todo o mal contra a sua família. Ore comigo em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus. Ah, Pai querido, Pai amado, hoje é comemorado, Deus, Dia Internacional da Família. Mas Deus, nós, a sua igreja, até temos, Deus, como prerrogativa, sim, festejar, sim, comemorar, mas nós declaramos aqui nessa igreja, diante dos seus filhos, diante do seu povo, que não tem família, Deus, estruturada, se não tiver aos seus pés, se não tiver aos pés da cruz, se não tiver aos pés do Espírito Santo, se não tiver, Pai, prostrada, ó Deus, renunciando nos seus pecados, buscando no Senhor, ó Deus, a estratégia correta para renunciar suas dificuldades e encontrar a força necessária para conseguir vencer as astutas ciladas do inimigo, ó Deus, em nome de Jesus. Protege, Deus, os nossos filhos contra os dardos inflamados do maligno. Protege, Deus, nossas crianças contra todo e qualquer tipo de filosofia, ideologia que vai contrário àquilo que a gente ensina na igreja, que vai contrário àquilo que a gente ensina em casa, vai contrário àquilo que a gente aprende na sua palavra. Deus, em nome de Jesus, nós declaramos, Pai querido, Pai amado, que a nossa família pertence ao Senhor. Os nossos filhos servirão ao Senhor. Os nossos casamentos servirão ao Senhor. Deus, em nome de Jesus, protege, Deus, nossa igreja do divórcio, protege, Deus, a nossa igreja, protege o seu povo, Deus, contra todo e qualquer tipo, ó Deus, de ação que o inimigo queira fazer, para que haja, Deus, distanciamento, separação, aquilo que o Senhor uniu, a Deus, que o homem não separe, em nome de Jesus. Nós profetizamos, Pai querido, Pai amado, que os nossos jovens terão namoro santo, Deus, serão santificados no namoro, serão santificados no noivado, serão santificados para que quando chegar no casamento não tenha nenhuma consequência de um ato que precede uma aliança. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós profetizamos, nós pedimos contra todo e qualquer tipo de ação de sexualização dos nossos filhos e das nossas crianças. Pedimos a sua graça, a sua unção, o seu renovo, para que em nome de Jesus as nossas famílias sejam, Deus, protegidas em nome de Jesus. Não desliga não, continua orando comigo. Pastor Marlon vai orar agora pela vida financeira dos nossos familiares, das nossas famílias, e você vai orar comigo. Não desliga não, gente, ora comigo. Pai, ainda na tua presença nós te louvamos, amigo Espírito Santo. Nós bendizemos e exaltamos ao teu santo e poderoso nome, Pai. Pai, nesta hora nós oramos, Pai, pelas finanças das famílias, Pai. Pai, nós oramos para que o Senhor dê sabedoria ao sacerdote, dê sabedoria ajudadora de cada lar, Pai. Pai, nós oramos, Pai, para que o inimigo não venha ter legalidade, que teus filhos possam ter prudência, Pai, para que esse adversário de nossas almas não possam entrar nas finanças, Pai. Pai, que eles possam desfrutar, Pai, da bênção, da prosperidade do Senhor, Pai. Pai, nós oramos para que o Senhor dê estratégia àqueles que têm buscado algo novo em Ti, Pai,
dê sonhos, dê visão, Pai, dê estratégias para que eles possam fazer negócios de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu querer, para que os teus filhos possam prosperar nesta terra, Pai, tanto espiritualmente como financeiramente. Pai, o Senhor é o Deus que tem tudo no controle das tuas mãos, ó Pai, tudo é do Senhor. Então nós lhe pedimos, Pai, que os teus filhos possam ter sabedoria nos negócios, para que assim eles possam, Pai, galgar lugares de destaque da sociedade, para que eles possam fazer a diferença nesses últimos tempos. Oh, amigo Espírito Santo, nós repreendemos toda a fúria do adversário contra as finanças das famílias. Oh Pai, nós lhe pedimos, Pai, ó Pai, que os teus filhos possam testemunhar dos milagres financeiros na vida deles, que eles possam desfrutar, Pai, do teu cuidado através da obediência, que eles possam testemunhar, Pai. Oh, doce Espírito, nós lhe pedimos, dê sabedoria, Pai. Pai, nós oramos pelos negócios dos teus filhos. Senhor, quantos negócios, cada um tem negócios diferentes, mas o Senhor é o Deus que pode prosperar todos os negócios. Oh Pai, então nós lhe pedimos nesta hora uma bênção especial sobre cada negócio dos teus filhos, uma bênção especial sobre cada setor de trabalho dos teus filhos. Oh Pai, que eles possam fazer a diferença e subir, Pai, cada vez mais para a glória do nome do Senhor. Pai, nós oramos, lhe pedimos a tua bênção, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Pai, em nome de Jesus, ainda diante da tua presença, Senhor, nós queremos colocar, Pai, cada lar representado nessa noite diante do teu altar. Senhor, se porventura entrou alguém aqui nessa noite que está vivendo uma batalha espiritual, uma interferência maligna dentro da sua casa, Senhor, em nome de Jesus, nós cremos que quando nós estamos aqui, cadeias estão sendo quebradas, grilhões estão sendo despedaçados, aonde, Pai, em nome de Jesus, há uma ferramenta forjada, preparada contra cada família nessa noite. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, vai liberando da sua estratégia, vai liberando, Senhor, do teu escape, Senhor, vai dando livramento. Senhor, se tem uma família aqui que está debaixo, Senhor, de uma atuação maligna, de um espírito, ó Pai, que quer trazer, Senhor, divórcio, que quer trazer divisão, Pai, em nome de Jesus, confusão na comunicação, Pai, em nome de Jesus, nesse momento nós cremos, porque há poder quando a tua igreja ora, há poder quando a tua igreja clama, Pai querido, Pai amado. Senhor, vidas que estão passando, Pai, por enfermidades, pessoas que estão vivendo problemas na área da saúde, nós te pedimos, Senhor, nesse momento, que a mão poderosa do Senhor possa ser estendida sobre essa casa, sobre essa família. Pedimos a Deus pela criação dos filhos, nos dá sabedoria para conduzir, ó Pai, em cada faixa etária, em cada um dos seus desafios. Pai, nós clamamos, ó Deus, se existe um casal aqui que está vivendo um momento de frieza, incompatibilidade, Senhor, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa reacender a chama do amor, que o Senhor possa reacender a chama da unidade. Senhor, convida esse casal para orar juntos, para jejuar juntos, para caminhar, ó Pai, em união na tua presença. Nós glorificamos o teu nome, te agradecemos porque cremos no poder da oração, cremos, ó Pai, porque a tua palavra diz que a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. Cremos na libertação, cremos na restituição, cremos na restauração, ó Pai, porque um dia o inimigo entrou em Ziclag, levou a esposa de Davi e os seus filhos, mas ele se esforçou no Senhor, ele consultou o Senhor e o Senhor restituiu tudo que ele havia perdido. Se tem alguém aqui, ó Pai, com falta de esperança, porque o inimigo entrou, levou, saqueou, que nessa noite a força do Senhor possa renovar esse homem, possa renovar essa mulher, para que eles possam viver a restituição do Senhor, porque a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, a glória da segunda casa será maior
do que a primeira, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, aplauda o nome do Senhor, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor, aleluia. Ministério de Louvor cumprimenta a todos com a paz do Senhor, amém. Aleluia, Jesus, aleluia, Espírito Santo. Queridos, tenha convicção que há um Deus que está enxergando o teu lar. Tenha convicção que há um Deus que olha para a tua família, que olha para a tua casa. Nenhum dos planos dele pode se frustrar. Nada, nada e nem ninguém. Deus escuta o teu choro, Deus escuta o teu gemido, Deus ouve, Deus enxuga as tuas lágrimas. Então nessa noite, somente adore, porque nós adoramos a um Deus que nunca perdeu o controle. Aleluia, Jesus. Só Tu és santo, papai. Se faça presente na casa, Jesus. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde Tu estás. Dentro de mim, minha alma se abateu, mas Tua mão contudo me escondeu em Tua presença, ó Deus. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui Tua mão espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Todos juntos. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. A Tua mão e mais Tua mão contudo me escondeu em Tua presença, ó Deus. Quando eu chorar, vou me lembrar que até a Tua mão, Deus. Então digo, ó minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei, eu o louvarei. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui Tua mão me sustentou. Espera em Deus.
Pode uma mãe se esquecer de um filho? Davi estava esquecido, cuidando de ovelhas. José estava esquecido, na cisterna estava esquecido. Venderam ele, estava esquecido, e no palácio estava esquecido, na prisão estava esquecido. O paralítico estava esquecido, no tanque de Betesda estava esquecido. O cego Bartimeu estava esquecido, em Jericó estava esquecido. O carpinteiro estava esquecido, venderam ele, estava esquecido. Prenderam ele, estava esquecido. Deram uma cruz pra ele, estava esquecido. Na via dolorosa estava esquecido. Crucificaram ele, estava esquecido. No primeiro dia estava esquecido, e no segundo dia estava esquecido. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. No terceiro dia ele se levantou e mandou: eu vim aqui só para te dizer, eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. A sua história já estava escrita e eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Você está aqui numa quinta-feira. Está chovendo lá fora, mas você está adorando aqui dentro. Ei, o Deus que está aqui neste lugar está dizendo: o filho que se foi pode voltar. O casamento que se quebrou pode se reconstituir. Aquilo que era pecado pode se transformar em santificação. Ele não perdeu o controle. Ele continua olhando, ele continua te enxergando. Dobrado os teus joelhos, clamando pela sua família. Ele nunca perdeu o controle. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi. Eu não perdi o controle, e a sua história já estava escrita. E eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle. Domingo, eu estava ouvindo esse medley no período devocional. Pode continuar, pode continuar. E o Espírito Santo falou algo comigo que eu me assustei na hora. Meu Deus, eu só tenho 20 anos e como que eu vou poder falar isso? E logo ele volta lá em Josué capítulo 1 e fala que ele ia pôr as palavras na boca de Jeremias na verdade. E de acordo com o repertório que o Espírito Santo conduziu a gente, e o Espírito Santo falava: eu não esqueci da minha igreja. Eu enxergo as famílias, eu enxergo os propósitos, eu enxergo as lágrimas caídas de joelhos na cama. Eu enxergo, o Espírito Santo enxerga. O Espírito Santo, ele te enxerga perante a dor. O Espírito Santo te enxerga mediante quando você está pulando de alegria. Ele te enxerga. Viagem, ele enxerga. Família, ele continua enxergando. O nosso Deus que estamos adorando aqui, ele não perdeu o controle. Eu não perdi o controle, não, não. Eu não perdi. A sua história já estava escrita. Eu não, não. Eu não perdi o controle. E a sua história já estava escrita. Eu
domingo à noite, eu até anotei, mas eu esqueci a Bíblia em casa, mas eu vou entregar o papelzinho para essa pessoa, domingo. E eu falei com Deus, eu falei, Deus, eu nunca fiz isso. E faz tempo que eu não vejo essa pessoa aqui na igreja. Se ela vier, o Senhor vai me dar alguma luz, alguma coisa. E aí ontem no ensaio, ela estava aqui. E ontem eu falei, ai, Espírito Santo, eu posso chamar essa pessoa no canto? É melhor, né? É menos vergonhoso assim. E ele, não, na quinta-feira. E falando, eu não perdi o controle, tá chorando, mas eu enxergo. Parece improvável, mas eu estou enxergando. E o Espírito Santo domingo, na madrugada de domingo para segunda, ele falava, Ana Paula, cantarabaxude, cantarabaxiri, cantarabaxê. A viagem missionária pode até parecido perder o controle. Pode até ter parecido perder os recursos. Você pode estar indo em muitos lugares para conseguir mantenedor. Mas o Espírito Santo está falando, e Deus falou comigo naquela madrugada, sou eu Deus que pago a viagem. Sou eu Deus que visito Moçambique através da sua vida. Eu não perdi o controle. Tu és serva escolhida, filha amada. Eu nunca perdi o controle sobre a tua vida. Bela, pode dar um abraço nela, fazendo favor. O Espírito Santo reafirma as promessas. Não foi à toa que Deus colocou esse país no teu coração. Cantarabaxude, cantarabaxiri, cantarabaxê. Não foi à toa. Hoje o Espírito Santo renova aquilo que um dia foi chorado dentro de um quarto. Hoje o Espírito Santo está falando, eu te enxerguei. Eu escutei o teu gemido e eu nunca perdi o controle. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi. E a sua história já estava escrita. Eu não perdi. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. E digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Chorar, eu vou me lembrar que até aqui tua mão digo a minha alma, espera, pois ainda Santo, Pai. Tu és santo, Jesus. Humilharei, teu nome gritarei. Como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei. Subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes
vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu me humilharei, teu nome, como criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha, então declare, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, a tua igreja te adora, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar, olha para mim, Deus, olha pra mim, Senhor, e olha para nós, Senhor, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. E eu farei o que for preciso e para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. E olha pra mim, Senhor, e olha pra tua igreja, Deus, e olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar, olha, e olha pra mim, Senhor, e olha para as famílias, e olha pra mim, nós precisamos, pois eu preciso do teu olhar. Aplauda Ele, aleluia, glória a Deus, aleluia, com o reino inabalável, aleluia, Jesus, Tu és santo. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei.
és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Todos juntos, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Para finalizar, somente a igreja, teu reino, declare isso. E teu reino é sempre eterno, justiça, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja, para finalizar mais uma vez, teu reino, firmado em misericórdia, justiça, bondade e fidelidade. A tua igreja, a tua igreja te adora. Aplauda o nome dele, aleluia! Isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, podemos assentar. Que maravilha, que coisa maravilhosa, irmãos, é sentir a presença de Deus. Coisa prazerosa, irmãos, incomparável, é sentir a presença de Deus. Queridos, antes de nós conhecermos os nossos visitantes, eu quero dar liberdade às crianças com idade de 3 a 10 anos, já podem ir direto para a salinha. Crianças com idade de 3 a 10 anos, segura aí, Daniel. Segura aí. Enquanto as crianças caminham, não precisa conversar, não. Amém. Que povo educado, né, gente? Vocês são bênçãos demais. Queridos, quero chamar o pastor Samuel aqui. Enquanto o pastor Samuel caminha, eu quero conhecer você que está nos visitando hoje pela primeira vez. Aqui, ó.
do centro da igreja para a minha esquerda, à sua direita. Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Seja bem-vinda. Uma alegria recebê-la, tá? A casa é do seu pai. Minha direita, à sua esquerda, do corredor central. Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Estão com o pastor Marcelo? Pô, quero aproveitar a oportunidade de já apresentar o pastor Marcelo, também convidá-lo para sentar aqui conosco. Cadê os irmãos que veio com o pastor Marcelo, da ADMV? São irmãos abençoados. Por favor, se coloque de pé. Irmã Giovana, por favor. Sejam bem-vindos, tá, irmãos? Uma alegria receber. Qual a melhor forma de receber não só os irmãos que vieram com o pastor Marcelo, mas também os demais? Sois bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Volte sempre, traga mais gente, fique com a gente. Amém. São as crianças que nos ensinou, tá, irmãos? É uma benção. Pastor Samuel, por favor. Pastor Samuel hoje ressuscitou, pastor Marcelo, suas raízes, Assembleia de Deus Madureira. Que bênção, né? Relevante igreja. Fica à vontade, pastor. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Eu queria meditar com você no texto de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25. Mateus, capítulo 6, um texto que está ali contido dentro do maior sermão já pregado na história da humanidade, que é o Sermão da Montanha. Mateus capítulo 6, versículo 25, já está na projeção, diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Amém, irmãos? Até aqui. Sabe, nos últimos dias, Deus tem falado muito ao meu coração, sobretudo por conta da lição da EBD, né? Sobre como que a gente aprende olhando para o maná e como que Deus é um Deus provedor para o seu povo. Quando o povo estava caminhando no deserto em direção a Canaã, a Bíblia vai nos revelar que Deus sustentou o seu povo durante 40 anos com o maná. E o maná tem um mistério muito grande, porque Deus dizia assim, olha, pega a quantidade suficiente para cada família. Não precisa pegar nem mais e nem menos, pega o suficiente, porque eu vou suprir. E aí, às vezes, sempre tem, né, aquele que, por pouca fé, pegava um pouco mais, pensando assim, vai que Deus não manda amanhã, né? Vai que falta. Vai que dá um problema e aí acontece alguma coisa, eu vou pegar um pouquinho a mais. E o que acontecia com quem pegava a mais? Aquilo que chegava a mais estragava, já no outro dia. Mais interessante é que, pela lei, o judeu não podia trabalhar no sábado. E aí Deus é tão poderoso que no sexto dia, Deus mandava maná em dobro, para que ele pudesse se alimentar no sexto e no sétimo dia, para que ele não precisasse no sétimo dia. A Bíblia é tão tremenda que, quando eles pisam na terra prometida, a Bíblia vai dizer, aí o maná cessou, não havia mais necessidade do maná. O maná é uma lição para nós do cuidado de Deus, para nós entendermos que Deus supre as nossas necessidades, que Deus cuida de nós em todas as nossas necessidades. E é isso que Jesus está dizendo aqui em Mateus 6, olha para as aves do céu, elas não semeiam, elas não plantam, elas não ajuntam nada em celeiro, mas ainda assim Deus as alimenta. É uma lição para nós, irmãos, é uma lição para nós confiarmos no Senhor. Semear na casa de Deus é também um ato de gratidão ao Senhor, porque Ele supre as nossas necessidades. Nós vamos agora ofertar, ter essa oportunidade que é adorar a Deus através das nossas ofertas. E a Bíblia diz, oferte com alegria. Por quê? Porque Deus ama o que dá com alegria.
Então, ao ofertar ao Senhor, oferte com gratidão ao Senhor, com alegria no seu coração, por saber que tudo aquilo que você tem não é por seu mérito, mas é o Senhor quem te abençoa, é o Senhor quem te dá força para trabalhar, é o Senhor quem abre a porta, é o Senhor quem fecha a porta, o Senhor está no controle de todas as coisas. Então, ao ofertar nessa noite, dê o seu melhor ao Senhor, porque o Senhor, Ele dá o melhor para você. Amém? Você que deseja ofertar, na frente da cadeira tem um envelope. Se você deseja fazer de maneira digital, está aparecendo o QR Code aqui ao fundo. Oferte ao Senhor com alegria, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Não importa o amanhã, se o futuro é somente Deus. Minha motivação. Enquanto você caminha, enquanto você entrega ao Senhor sua oferta, quero orar para a sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero nesse momento render graças ao Senhor, Deus, por cada valor que vem ao seu altar aqui na igreja e por cada valor, Deus, que é entregue, Deus, de maneira digital. Queremos, Deus, nesse momento, unir nossa oração com a oração que fez o pastor Marlon, ó Deus, do início do culto, pedindo que o Senhor possa continuar de maneira poderosa, abençoando, Pai querido, Pai amado, que não falte nada na vida dos seus filhos, nenhum tipo de falta. Nós pedimos que o Senhor repreenda cada uma delas, Pai. Seja, Deus, no comer, no vestir, no calçar, enfim, todas as demandas que surgirem para a vida dos seus filhos, nós cremos num Deus de provisão, como também disse o pastor Samuel. Louvamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Israel, com a oportunidade, louvar o Senhor. Jesus, amém? Vamos declarar assim nessa noite. Mais de ti, mais de mais, Senhor, mais de ti e menos de mim, menos de mim e menos de mim.
que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a tua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo. Para finalizar, vamos lá. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a tua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia, agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Amém? Há uma presença poderosa do Espírito Santo nesse lugar. Há um doce Espírito. E eu sei que é o Espírito de Deus. Culto é para o Senhor. E o ambiente está propício para milagres. Milagre no teu coração, na tua vida. Você veio no lugar certo, porque o Deus Todo-Poderoso está aqui. Vamos ouvir o pastor Marcelo. Não só é um pastor ungido, vem para cá, pastor, mas é um amigo, esteve conosco muitos anos, somou aqui, foi bênção. Quando saiu pela porta da frente. É amigo, tem o nosso apoio, por isso vai pregar hoje. Né? Quem sai trazendo confusão, problema, fecha a porta. Mas quem é homem de Deus e respeita a autoridade, sempre vai ter a porta aberta. E ele vai ministrar a palavra, sempre foi usado por Deus aqui, e com certeza, mais uma vez, será usado. Pai, ó Deus, eu te louvo pela vida do teu filho. Te louvo, Deus, pela bênção de poder tê-lo aqui com a sua família. E a tua presença já é real. E nós iremos ouvir tua palavra, Pai. Tu sabes o que a igreja precisa. Por isso eu lhe peço, use mais uma vez o teu filho, com graça, autoridade, sabedoria, e que vidas que estão aqui, como aqueles que estão assistindo pela internet, possam ser poderosamente impactados pelo Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo. Use, mais uma vez eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Grato a Deus pela oportunidade de voltar a esta casa, né, estar aqui, junto com essa amada igreja, tentar usar um pouco da voz que sobrou, pastor, para estar falando. Então, vou pedir compreensão aos irmãos, a gente vai falando devagarzinho, mas para mim é uma alegria muito grande estar de retorno aqui a esta casa. Como o pastor falou, né, a gente saiu por um propósito e, na época, eu até falei, pastor, tudo está na direção do Senhor. E a gente sempre, por onde passou, foi em poucos lugares, não sou muito de ficar de igreja em igreja, e deixei a porta aberta, né? Porque a gente não sabe, o dia de amanhã não sabe os propósitos de Deus, amém, irmãos? E eu sou grato a Deus por tudo que nós vivemos e aprendemos aqui, não só eu, mas minha esposa, minha família, e a gente, é uma gratidão muito grande estar com os irmãos aqui nesta noite. Tem o pastor Eduardo, né, como um pai. O pouco tempo que eu passei aqui foi mais do que suficiente para aprender muita coisa da parte do Senhor e muita coisa do que eu aplico hoje na minha vida, devo, né, ao pastor e este ministério, pois aprendi muito aqui e tenho aprendido. Amém, irmãos? Glória seja dada ao nome do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Eu vou ler o versículo de número 5 ao versículo de número 9. Também estou com a minha esposa aqui nesta noite. Meus filhos, né? A Catherine estava aqui no teclado, o Misael tocando, a Marcele está ali também. A Catherine toca teclado hoje, apesar que eu toco, mas graças a Júlia, né, Júlia, que foi a professora dela. Então, o resultado está aí, né? Glória a Deus e bênção. O tempo que a gente passou aqui foi o tempo que ela aprendeu e está aí hoje exercendo o dom. Gabriel está ali também, né, Gabriel?
Gabriel é noivo de quem diria, né? Deus faz a obra, né? Glória a Deus. Gabriel também, né? Reuniu muito tempo aqui com o pastor Eduardo e depois, né? Não saiu junto comigo, depois de um tempo, né? Acabou nos encontrando aí e acabou ficando com a minha caçulinha, né, irmão? Glória a Deus, né? Amém? O Misael também já está namorando, tá? Só para deixar avisado. Glória a Deus. Amém. Vamos ler a palavra de Deus, irmãos? Evangelho de Mateus 25, 6 fala bem assim: E à meia-noite houve um grito, e eis que o noivo vem, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam os seus lampiões, em outras traduções, suas lamparinas, e as insensatas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque os nossos lampiões, ou as nossas lamparinas estão se apagando. Versículo 9, e é onde eu quero tomar por base na mensagem nessa noite, diz: Mas as prudentes responderam dizendo: Não, para que não falte a nós e a vós, mas ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Eu vou ler o versículo 9 novamente, que diz assim: Mas as prudentes responderam dizendo: Não, grave essa palavra, não, para que não falte a nós e a vós, mas ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Pode se assentar, adorando e glorificando ao nome do Senhor. Glória a Deus. Nós estamos hoje no culto da família e certamente, como o pastor falou, este ambiente está propício para Deus fazer coisas grandes, porque nós viemos aqui adorar um Deus que é grande, adorar a um Deus que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e nós não temos dúvida que o Senhor tem coisas grandes ainda para fazer em nosso meio nesta noite. Nós lemos aqui um versículo, e eu quero tomar por base esse versículo 9, para falar de uma mensagem nesta noite. Esta passagem é uma passagem muito conhecida, onde 5 virgens eram prudentes, 5 eram insensatas, e todas elas tinham o mesmo propósito: se encontrar com o noivo para adentrar uma festa. E todas adormeceram, e todos conhecem, à meia-noite ouve-se um grito, e elas se despertam para encontrar com o noivo. Apesar de todas terem o mesmo propósito, 5 estavam preparadas para aquele momento de fato. E a Bíblia vai dizer que quando as 5 insensatas percebem que o azeite era pouco para chegar até o momento da festa, elas recorrem às prudentes dizendo: Dai-nos do vosso azeite. E é interessante que a resposta que elas têm é um alto e bom som dizendo: não temos como dar o nosso azeite. Quando a gente ouve esse não, ele soa como, o não sempre vai soar como negativo, né? Principalmente para nós seres humanos, a gente não está acostumado a lidar com o não. E quando esse não vem da boca das prudentes, parece assim uma forma insensata ou uma forma assim, ignorante delas de tratarem as insensatas. Por que não dão um pouco do azeite? Naquela ocasião, elas não foram, aliás, elas foram muito prudentes, não só por serem prudentes por estarem com o azeite, mas também por não dar o azeite. Por quê? Dar o azeite, dizer sim aqui para as insensatas, poderia significar a perda do ingresso na festa. Poderia significar não estar na festa do noivo. E, apesar do não aqui soar como uma resposta muito assim ruim, elas salvaram a vida delas e elas entraram por causa deste não. E é baseado nesta palavra que eu quero discorrer na Bíblia aqui hoje, um pouco com os irmãos, que nós não estamos acostumados a ouvir não de pessoas e nem de Deus, mas nós precisamos aprender a lidar com o não. O não, apesar de ter uma conotação negativa, nem sempre será negativa, na verdade. Depende do momento, depende de quem está vindo, depende do propósito. E, muitas vezes, se você fizer uma reflexão, estamos falando para famílias, quantas coisas nós já perdemos? Olha, pessoas, amizades, oportunidades, dinheiro, porque quando era para falar sim, nós falamos não. E quando era para falar não, nós falamos sim. Aliás, nós somos tendenciosos a sempre dizer sim. Eu não quero ficar mal com esta pessoa, eu não quero perder a amizade. E muitas vezes o sim que você vai dando, você, além de não perder, você acaba perdendo a amizade, acaba perdendo o negócio, acaba perdendo oportunidades tremendas que Deus te dá ou que a vida te dá. E nós vamos ver aqui no decorrer da Bíblia que o não, ele é didático, o não também faz parte da nossa caminhada. Amém, gente? Por exemplo,
Homens piedosos na Bíblia receberam um não da parte de Deus. Lembra do apóstolo Paulo? Aos Coríntios capítulo 12, na segunda carta, no versículo 7, Paulo vai dizer bem assim, olha, para que eu não me exaltasse por causa da abundância das revelações que eu recebi do Senhor, foi-me dado um espinho na carne. Foi-me dado o quê? Um espinho na carne. Para que eu não me exaltasse, Paulo está dizendo. Acima, por causa das excelentes revelações que eu tinha recebido da parte do Senhor. E a Bíblia diz que Paulo, por 3 vezes, ele ora ao Senhor. Ou seja, quando Paulo está dizendo que está orando 3 vezes, ele está dizendo, Senhor, eu não aceito essa situação. Eu não aceito esse espinho. E ele pede ao Senhor por 3 vezes. Deus dá a resposta dizendo, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E Paulo, entendendo aquilo, fala bem assim, então eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Em outro texto ele chega a dizer, quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Mas veja bem que Paulo orou. Ele não se conformou num primeiro momento com o não da parte de Deus. Ele dizia, Senhor, é como se nós, vamos parafrasear, trazer para a nossa linguagem, é como se Deus nos apresentasse um espinho. Qual é o espinho? Não sei. Talvez o espinho você pense que é o seu esposo. Tem gente que fala, o espinho é o meu esposo, pastor, não aguento ele mais. Meu espinho é o irmão dentro da igreja. Né? Às vezes a gente pensa, né, pastor Eduardo, vamos vir para a igreja para acabar os problemas. Ah, meu amado irmão, talvez é aqui na igreja que você vai encontrar o espinho que vai te aperfeiçoar até a volta de Jesus. Amém? E às vezes nós falamos assim, Senhor, pode tirar esse espinho, porque, veja bem, espinho é algo que incomoda, ninguém quer estar com espinho na carne, é que traz dor. Talvez você e eu já falamos algumas vezes, Senhor, pode tirar esse espinho que eu me conheço, eu sei lidar muito bem com essa situação, pode ficar tranquila. Irmão, você pensa que se conhece, eu penso que se conheço, mas às vezes é necessário esse espinho ficar na sua carne, esse não da parte de Deus, para que eu e nem você percamos a nossa alma, percamos a nossa vida. Às vezes nós pensamos que nós sabemos lidar com algumas situações, mas a verdade é que Deus nos permite situações como aconteceu com Paulo, e Paulo entendeu muito bem isso, e é interessante que Paulo não é qualquer pessoa, Paulo era um apóstolo chamado pela parte do Senhor, e ele teve que conviver com isso até a sua morte. Hoje estamos vivendo um tempo de o evangelho triunfalista, graças a Deus o tempo que eu passei aqui, o pastor Eduardo sempre teve uma linha de mensagem e nos passou, mas hoje parece que o crente não pode sofrer mais, parece que os cristãos não podem tomar não de Deus e nem não de ninguém. Às vezes até o próprio pastor fala não para uma situação, não, então estou indo para outro lugar, não fico aqui mais. Mas nós precisamos aprender, irmãos, que o não faz parte da caminhada cristã. Não é sempre sim, não é sempre vitória, como os hinos hoje são tudo triunfalistas, sempre vai vencer. Às vezes haverá perdas para que não percamos a nossa alma. Aleluia. Uma outra situação que a Bíblia diz é Davi. A Bíblia diz que Davi, lá no 2 Samuel, capítulo 12, aquele fatídico episódio trágico que acontece na vida de Davi, e Natã chega na casa de Davi, no seu palácio, e começa a contar uma historinha que os irmãos conhecem. E, resumindo, quando Natã fala bem assim, olha, havia um viajante e tal, que tinha chegando a uma cidade, tinha um homem que só tinha uma ovelhinha, e o dono da casa pega aquela única ovelhinha e dá ao viajante. Davi se revolta, dizendo, este homem é digno de morte, e deve dar 4 vezes mais por esse prejuízo causado. E então o profeta fala bem assim, Natã fala para Davi bem assim, Davi, este homem é você. Aí quando fala este homem é você, Davi fala, pequei contra o Senhor. E naquele momento começa uma sentença sobre a vida de Davi. O interessante é que a morte não chega a Davi, porque o próprio Deus, usando Natã, fala bem assim, olha, quanto ao teu pecado, o Senhor já se afastou de ti, mas a espada nunca mais sai da tua casa. E ele falou 4 vezes, Davi falou, este homem tem que restituir. Coincidência ou não, a Bíblia diz que Davi perde o filho com Batseba, perde Aminon, perde Absalão e perde Adonias. 4 filhos. Então temos que ter muito cuidado, porque nós somos muito justos na hora de sentenciar os outros. Mas quando a sentença vira contra nós, ela pode acabar virando contra nós através de palavras que nós proferimos. E Davi falou bem assim, devolva 4 vezes mais. E ele perdeu 4 filhos, então temos que ter cuidado
na hora da nossa justiça alheia, onde pensamos que estamos com a razão, nós podemos estar sentenciando a nossa própria sentença. E a Bíblia diz que um menino nasce. Só que Natan falou bem assim, olha, o menino até nasce, mas Deus vai levá-lo. Davi foi orar. Não, Senhor. O menino não tem nada a ver com isso, não está escrito assim. E ele começa a orar e pedir ao Senhor. E a Bíblia diz que ele ora, jejua, eles levam comida, pão, ele não quer. E de repente chega um dia em que os servidores de Davi falam bem assim, olha, o menino morreu, qual vai ser a reação de Davi se até agora ele está assim? Davi, percebendo aquilo, pergunta, é morto o menino? Sim, é morto. Sabe o que Davi faz? Ele se levanta, ele se lava, se unge, troca a roupa e vai para o templo adorar. Aí as pessoas que estão com ele falam assim, Davi, não dá para entender. Enquanto você estava passando essa situação, orando pelo menino, você não quis comer pão, não quis se levantar, não conversava com ninguém. Agora que o menino morre, você se levanta, você se posiciona, você está comendo pão. E Davi fala bem assim, olha, enquanto estava viva, eu orava. Em outras palavras, eu queria que Deus fizesse, mas Deus falou não. Eu queria que Deus respondesse com vida, mas Deus falou não. E sabe o que Davi mostra para nós aqui? Um grande exemplo. Há pessoas que, mediante uma perda, porque Deus não disse sim, porque a resposta foi não da parte de Deus, parou no tempo. Está enclausurado, está depressivo, fica sempre não aceitando o não de Deus. Por que aconteceu isso? Sempre buscando respostas. Irmão, enquanto tinha vida, Davi estava orando. De repente, quem sabe Deus muda a sentença. Mas se Deus não mudou, se foi assim que Deus quis, não quer dizer que acabou a história. Eu vou me levantar, eu vou me ungir, eu vou para a casa do Senhor adorar e vou continuar minha caminhada. Aleluia. Se Davi para, Salomão não vem. Consegue entender, irmãos? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Há um outro episódio com Davi também, está lá em 1 Crônicas 22. Aí quando chega no versículo 7, Davi fala bem assim, Salomão, meu filho, dá um pulinho aqui. Tinha um desejo e é um sonho particular meu, que está no meu coração. Construir um templo ao Senhor. Porém o Senhor me disse, no versículo 8, Davi, tu tens derramado muito sangue sobre a terra, e tu participaste de muitas guerras. Apesar do teu desejo ser nobre, apesar daquilo que está no teu coração ser bom, construir um templo para mim, tu não construirás o templo. Aleluia. Tu não construirás. Davi poderia dizer, Senhor, mas é o meu sonho. E o propósito, ele é justo. Sim ou não, gente? Davi estava falando assim, Senhor, eu vou construir um templo para adoração ao Senhor. Mas o Senhor está dizendo para ele assim, não, tu não. Quem construirá é o teu filho Salomão. E é interessante que isso não desmotivou Davi. Apesar de ser um sonho particular, Davi falou bem assim, eu não posso construir, mas eu vou preparar tudo para quem vai vir depois para construir. Aleluia. E às vezes a nossa, não é ignorância a palavra, mas o nosso orgulho, pastor, não nos permite, porque, pensa comigo, você constrói a história, você tem um propósito, tem um sonho, ele é justo, e na hora de você concretizar, Deus fala, não, era até aqui que você vinha, você não vai daqui para frente, quem vai fazer é outro, mas calma aí, eu é quem trabalhei, eu que preparei tudo, fui eu que fiz toda a preparação, e agora o Senhor entrega para outro. Meu amado irmão, é como disse o apóstolo Paulo, olha, um planta, outro colhe, mas é Deus quem dá o crescimento. Há muitas pessoas que preferem ver um sonho não sendo realizado por causa do orgulho, do que entender que, às vezes, o tempo de Deus é até um determinado ponto. Dali para frente, não é você quem vai fazer. Ah, mas vão lembrar de Salomão. Toda vez que alguém fala o templo, não fala o templo de Davi. Fala o templo de Salomão. Mas, meu amado irmão, muitas vezes é Salomão que vai estar ali, mas nos bastidores, atrás dos bastidores, teve um Davi que trabalhou para que aquilo fosse realizado. Aleluia.
Hoje é um problema sério, há pessoas, como eu falei, não aceitam ouvir o não. Se ouvir o não, né, estão pegando a bagagezinha e estão indo embora. Seja do ministério, seja da família, seja do negócio. Meu amado irmão, aprenda, o não também faz parte do nosso vocabulário. Às vezes Deus vai dizer não para nós. Quer ver um outro não na Bíblia? Deuteronômio capítulo 3, versículo 23. Moisés já havia recebido uma sentença de Deus por ter ferido a rocha. E Deus falou bem assim, você não entra na terra. No versículo 23, é engraçado que Moisés faz uma tentativa, que é às vezes a mesma que nós fazemos. Ele começa bem assim, olha, eu então clamei ao Senhor naquele dia, e as palavras que Moisés usou ali é muito bonita. Ele fala bem assim, Senhor, tu começastes a mostrar a tua grandeza ao teu servo Moisés. Tipo assim, Senhor, o Senhor começou esse negócio comigo, você vai terminar comigo, não é isso? Ele começa a orar. A gente consegue impressionar pessoas, mas Deus conhece o nosso coração, irmão. Deus conhece a nossa alma. Deus conhece, às vezes você ouve aquele barulho todo e às vezes você pensa, meu Deus, tanta unção, tanta graça. Deus conhece. Não estou dizendo que quando não há barulho, não, eu sou pentecostal, eu gosto da glória, hoje a voz não está ajudando muito, né? Mas é interessante que Moisés fala assim, tu começaste a mostrar a tua grandeza e o teu grande poder ao teu servo. E eu sei que não há Deus, nem no céu e nem na terra, que faz obras poderosas e tem tanto poder como o Senhor. E ele fala bem assim, Senhor, me permite passar a esta terra, passar o Jordão e ver a terra que o Senhor prometeu. E olha, veja bem que Moisés é aquele que quando Deus falava bem assim, Moisés, vou destruir todo mundo e farei um novo povo a partir de ti. Moisés falava bem assim, não senhor, tinha muita intimidade. Não senhor, revoga isso. Veja bem, irmãos, como homem, você vê um nível de intimidade. Mas Moisés havia passado um pouco dos limites que, mesmo com esta oração empolgante, tu começaste a mostrar ao teu servo a tua glória. Tu és grande em poder, ninguém é como tu no céu, na terra. E Deus está ouvindo assim, eu sei qual é o final da oração. Fala, Moisés, permita-me que eu passe o Jordão para contemplar esta boa terra. Aí sabe o que Moisés diz? Por causa de vocês, Israel, Deus não me ouviu. Não é que Deus não ouviu, Deus ouviu, inclusive teve resposta. Deus falou assim com ele, basta, Moisés, não me fales mais deste assunto. Tem oração que já era para ter mudado há muito tempo. Você sabe que Deus não vai te dar um sim. Você insiste, sabe que é não. E Deus me trouxe aqui para dizer nesta noite, como disse para Moisés, basta. Muda. Vira a chave. Se você quiser ver aquilo que de fato eu tenho para mostrar para a sua vida e para a sua família. Aleluia. Aleluia. Moisés não pôde adentrar a terra, é verdade, mas na verdade Deus estava poupando Moisés. Tipo assim, Moisés, já deu. Você já viu muita coisa, você viu que homens não viram. Tem Josué para continuar, deixa Josué continuar, mas você não entra lá. E alguém pensa bem assim, que Deus maldoso, que Deus ruim, que Deus que não... Deus responde oração, às vezes é a gente que não quer ouvir. E quando ele diz não, a gente quer fazer o quê? Pirraça. Aproveitando o gancho aqui, eu estava falando da história de Davi, do sonho de Davi. Em 2006 eu tinha um sonho pessoal. Falando de eu tinha um sonho pessoal. Eu trabalho ali na Vale. O Pavés está aí hoje, não? Tá? O Pavés está lá, Pavés. O Pavés trabalhou muito tempo com a gente lá na Vale. E eu tinha um sonho pessoal que era virar maquinista. E eu tinha acabado de virar pastor e surgiu uma oportunidade para ir para a máquina, para viajar. E eu falei, topo. E eu nem pensei 2 vezes. Eu marquei 1, 2, 3 vezes para conversar com o meu gerente. Todas as 3 vezes deu errado. Na terceira, até um trem caiu, para você ter uma ideia. Ele foi socorrer um acidente. Eu não vou atribuir isso que Deus mandou derrubar, né? Tem crente que confunde muitas coisas, mas eu não sei, só sei que eu não consegui conversar com o meu gerente. E quando eu ia conversar em janeiro, ele entrou de férias. Aí eu falei assim, não tem problema não, inimigo, você está lutando, né? A gente quer atribuir o inimigo, irmãos.
Deus está dizendo assim, não, 3 vezes. E tem que ser sim. Chegou em janeiro de 2007, eu estava na convenção no Aribiri. Encontrei Elias Pavés, que era maquinista. E ele falou bem assim, e aí, rapaz, como é que você está? Eu falei, tudo bem. Você está onde? Está de CPT lá em Aruaba, que é controlador de torre. Ó, a partir do mês que vem eu estou lá, ó, puxando a buzina do trem e colocando ponto na máquina. Vou virar maquinista. Ele falou bem assim, o que você é na igreja? Eu falei, ih, rapaz, aleluia. Falei, eu sou... Aí, o problema do crente que não quer ouvir não, que ele tem argumento para tudo. A primeira coisa que eu falei bem assim, não, eu virei pastor há pouco tempo, mas isso é de menos. O que tem de pastor aí? Aleluia. Quando Deus chamou Jonas, era Jonas que tinha que ir, não era o Marcelo. Quando o Gideão ficou questionando, Senhor, está acontecendo tudo isso, aí eu disse, não, eu sou o menor na minha casa, é você quem vai. Jessé estava lá com os filhos, e Samuel pensando que eram aqueles, e Deus falou assim, não, falta um, estava lá no meio das ovelhas. Irmão, não adianta, quando o negócio é com você, Deus te acha onde você estiver. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu falei bem assim, eu sou pastor, mas eu comecei a tomar conta de uma igreja há pouco tempo, agora mas isso é de menos. Tem muito pastor lá no Colorado, lá no Moura. Aí ele falou bem assim, deixa eu falar uma coisa, apontou o dedo, irmão. Quando aponta o dedo assim, meu irmão, aleluia, aleluia. E eu já sonhando, irmão, era um sonho particular, e também, é só perguntar ao Pavés, ganhava dinheiro. Aleluia. Ganhava muito dinheiro. E eu falei bem assim, é o meu sonho. Vai unir as duas coisas, um sonho particular e minha vida financeira. Deus quer o melhor para a minha vida? Poxa, ora bolas, como alguém diz, Deus não vai me dizer não. Irmãos, e ele falou bem assim, se você é pastor, eu também sou pastor. Eu pastoreio igreja, e tem vezes que o mês está acabando, o Pavés sabe o que é isso. Se eu conseguir 3 vezes na congregação que eu sou pastor, é muito. Então, só te digo uma coisa, se tu tem certeza da tua escolha, pensa bem naquilo que você está escolhendo. Aquilo foi igual um balde de água fria na minha cabeça. Eu entendi na hora, eu liguei para o meu supervisor no outro dia, eu falei bem assim, olha, nem precisa do gerente voltar, ele é batista, nem precisa do gerente voltar, já pode tirar o meu nome do processo, eu não quero participar mais. O meu supervisor era crente batista, ele falou bem assim, glória a Deus. Que glória a Deus? Eu já estava orando para Deus tirar isso do seu coração. Aleluia. Às vezes você pensa, você é maldoso, você está orando para não dar certo. Não, a pessoa está orando exatamente no propósito certo, porque se der certo, está errado lá no final. Eu podia ter virado, não quer dizer que maquinista é pecado virar maquinista, não, mas para o meu propósito em particular, não era para mim. Eu tive que abrir mão do sonho, eu tive que abrir mão de ganhar mais. Mas, irmãos, nada tem me faltado até aqui, o Senhor tem me ajudado. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E para partir para o final da mensagem, quantos aqui têm sonhos? Ei, pastor, vira a boca para lá, calma. Mas tem hora que alguns sonhos vão ter que ser abortados para que o sonho, o propósito maior seja realizado na tua vida. E tem uma coisa, aquilo que é realizado da parte de Deus não traz sofrimento, não traz dor, não traz sequelas, traz alegria, traz paz. E nem estou falando de dinheiro, não, estou falando de alegria, de prosperidade. Aleluia, de presença de Deus na sua casa, na sua família. Aleluia. Por fim, para terminarmos, para caminharmos para o fim da mensagem, há outra situação na Bíblia em que isso está lá em João 11, se não me engano, que fala de Lázaro, é João 11, né? João 11. A Bíblia diz que Lázaro está enfermo. E alguém manda alguém até Jesus dizendo bem assim, olha, Lázaro, teu amigo, que tu ama. Irmão, tem crente que sabe trazer pressão, sim ou não? O rapaz chega, ó, Lázaro, o recado é esse, Lázaro, o amigo que tu amas, está enfermo. Marta e Maria mandou avisar e falou para você dar um pulinho lá. Tem gente que é assim, vai conversar com o pastor e já chega pressionando. Aleluia. Eu sou pastor, eu sei o que é isso também, né, irmãos? Pastor Eduardo, né? Amém. Glória a Deus. Mas veja bem, sabe o que Jesus faz? Jesus não vai na hora que pedem. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Não há coisa mais desesperadora para o crente, para nós, quando estamos numa situação difícil,
de parecer que você está clamando ao vento e que Jesus não está chegando naquela hora que você mais precisa. Quantos aqui já não passaram ou estão passando por isso? Parece que o céu está de bronze, parece que você está sozinho. E Jesus fez exatamente isso, parece até um ato não nobre num primeiro momento, porque Jesus não vai na hora que o rapaz traz a mensagem. E é interessante que o mensageiro volta com a perspectiva boa para falar para Marta e Maria. Só que o tempo que ele decorre para ir, talvez 2 e 2 para voltar, já chega lá, se Lázaro já não tinha morrido, estava perto de morrer. Duas coisas, se o mensageiro chegar lá e falar assim, Maria e Marta, fica tranquila, hein? O homem não vai morrer não. E morre, como é que ficava o mensageiro? Ou se chega depois, com a esperança de que Lázaro está vivo e chega lá e Lázaro está morto, o que passava na cabeça daquele mensageiro? Poxa, Jesus falou que o rapaz não morria, e agora morreu. Aliás, ser profeta é um negócio muito complicado. Eu lembro de Isaías entrando no palácio de Ezequias, dizendo bem assim, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Ele chega no meio do pátio, e Deus fala o quê? Volta. Para fazer o quê? Fala agora, vai viver. Não, calma aí. O Senhor fala que vai morrer, e agora eu volto lá para falar que vai viver? Teve gente que ouviu essa profecia aí, Senhor. É a mesma coisa que o pastor, alguém falasse bem aqui no púlpito, olha, vai acontecer isso, depois você falasse bem assim, irmão, não vai acontecer mais, Deus falou que não vai acontecer mais. Alguém fala, ih, rapaz, esse profeta ia de Araque, esse profeta ia do Paraguai. Começou a inventar, não, irmão. E talvez Isaías podia falar bem assim, Senhor, vai ficar ruim para mim, eu vou ficar mal na foto. Irmão, o profeta não é para ficar bem ou mal na foto, é para falar aquilo que Deus falou e acabou. Acredite quem quiser acreditar, é para fazer aquilo que o Senhor falou e acabou, desde que seja o Senhor. Mas voltando à mensagem, a Bíblia diz que Jesus não vai naquele mesmo dia. E os discípulos estão ali sem entender muito, e Jesus falou assim, fica tranquilo porque Lázaro dorme. Mas se dorme, então está tudo bem. E depois Jesus fala claramente, olha, Lázaro está morto, e nós vamos despertá-lo. Quando Tomé ouve aquilo, dizendo bem assim, a gente vai voltar onde? Para Jerusalém? Sim, nós vamos voltar para lá. Aí Tomé fala bem assim, rapaz, não faz pouco tempo que queriam matar ele, agora ele quer levar nós para morrer junto com ele. Irmão, Jesus está falando que vai dar vida e tem crente falando bem assim, vou morrer. Jesus está falando que vai abrir a porta e a gente falando bem assim, não, o governo que está aí não abre porta não, não tem como não. Meu amado irmão, nós não andamos segundo o curso deste mundo, nós andamos segundo aquilo que Deus tem para nós. Aleluia! Quando Jesus chega, duas situações, Marta já sai e vem correndo. Quando Marta chega até Jesus, por mais que o texto não seja muito claro, mas o entendimento que dá é que Marta já chega intimando, se tu tivesses aqui, já tem tempo que eu mandei te chamar. Já viu aquele crente? Tem uns crentes que ficam bem assim, irmão, comigo é o seguinte, quando eu falo com Jesus, Jesus tem que ouvir na hora. Quem falou isso, meu irmão? Ouvir e ouve. Responder é outra questão. Falar aquilo que você quer ouvir é outra, mais diferente ainda. E Marta falou, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Eu já mandei alguém te falar tem tempo. E está conversando, falando. E Jesus falou assim, Marta, calma, teu irmão há de ressuscitar. E ela se mostrou uma boa conhecedora. Não era só seguidora de Jesus, como tem uns seguidores que seguem, você pergunta para ele quem é Jesus, o que é batismo com o Espírito Santo. Ele pergunta o pastor da igreja, que eu não entendo muito esse assunto, não. Não, mas ela seguiu e falou assim, eu sei que há de ressuscitar. No último dia, não, Marta. Se tu creres, verás a glória de Deus. Calma, minha filha. E aquele alvoroço, Maria ficou quietinha em casa. Olha a diferença de quem sabe lidar com situação adversa e com o não de Deus e não entra em desespero. Marta está desesperada. Aí Jesus fala bem assim, manda chamar Maria aqui. Alguém vai lá chamar Maria. Maria vai ao encontro de Jesus. Quando Maria chega, Marta chegou argumentando, apontando o dedo, como diríamos, dizendo-se o Senhor. Sabe o que Maria faz? Maria faz isso, ela se prostra. Ela diz assim, Senhor, por mais que eu não entenda por que o Senhor não veio, por mais que eu não entenda por que tem sido não todas as vezes que eu tenho orado, eu continuo crendo aqui, e eu tenho certeza que se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela usa exatamente as mesmas expressões que Marta. Qual a diferença? Ela está dizendo, Senhor, eu não consigo nem entender qual o motivo, mas eu não tenho dúvida que se o Senhor estivesse aqui,
meu irmão não teria passado por isso, eu continuo crendo em ti. Você vê que Jesus nem consegue argumentar muito com Maria. Ele começa a se comover por causa das palavras de Maria. Deixa eu te dar um conselho. Diante da situação difícil, não torna ela mais difícil, não. Não adianta você querer barganhar com Deus. Não vou entregar o dízimo mais, hein, Senhor? Vai abrir a porta, não? A obra vai sofrer, não vou entregar dízimo, não vou entregar, não. Eu não vou ajudar mais, não. Não faça isso, irmãos. É pior, quem sai perdendo é eu, é você. Faz igual Maria, por mais que eu não esteja entendendo o Senhor. Eu oro, tenho orado, por mais que pareça que eu não estou ouvindo a tua voz, mas eu continuo crendo na resposta do Senhor. Eu continuo crendo que o Senhor é aquele que faz. Aleluia. E os irmãos sabem o resultado. Jesus foi até o lugar. E deixa eu dizer uma coisa. Se Jesus vai antes, ele ia curar Lázaro certamente. Mas às vezes o não temporário de Deus é porque Deus quer fazer algo muito maior na tua vida. Na minha vida. A gente insiste dizendo, não, tem que ser agora, tem que ser agora. E às vezes, por misericórdia, Vinícius, tá bom, vai ser agora. Mas vive só uma parte, só um terço daquilo que eu tinha para dar. Não vai viver a plenitude. Mas quando eu suporto, eu vou entendendo, por mais difícil que seja, o meu milagre vai chegar de forma sobrenatural. E por fim, o não às vezes é didático, não quer dizer que é não por definitivo. 2 exemplos, eu termino agora, de verdade. Mateus capítulo 15. A mulher cananeia está falando bem assim, Senhor, minha filha está miseravelmente endemoniada. Faz alguma coisa. O Senhor está dizendo bem assim, parece que Jesus está falando, suviando, né? Tem aquela pessoa que está conversando com ela, não te dá nem ouvido. Veja que mal educado. Aí os discípulos falam assim, olha, ela vem igual uma doida, expulsa essa mulher. Aí ela está dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus fala bem assim, não, eu não vim senão aos meus filhos, aos filhos de Israel. Senhor, tem misericórdia de mim. E aí Jesus fala bem assim, mulher, não é lícito pegar do pão da mesa dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. A mulher era cananeia, não tinha experiência ainda em servir Jesus. Irmãos, se é um crente que ouve um negócio desse, se ele não tiver realmente na cruz cravado, se tiver com o esparadrapo na cruz, ele desce na hora. Mas se tiver cravado com cravos bem grandes, o velho homem até quer sair da cruz. Tem aquela palavra que o pastor dá que é dura, que você fala bem assim, fica igual aqueles cachorros, né? Se eu pudesse pegar, né? Esse pastor está pensando que ele é o quê? Tem gente assim hoje, né, irmão? É até perigoso, hein? Aleluia. E aí, sabe o que a Bíblia diz? Que a mulher, ouvindo aquela negativa forte, ela fala bem assim, não, eu concordo com tudo que o senhor está falando, é verdade. Mas também os cachorrinhos comem, aleluia. Mulher, tu recebeste, tu entendeste o mistério. Irmão, a mulher entendeu mais do que muitos cristãos do nosso tempo, porque hoje, como eu falei, é só um evangelho triunfalista, é só um evangelho, você vai receber, você já tem. Irmãos, eu fico preocupado com essa geração, pastor. Porque é tanto alimento gourmet. Olha, já toma posse que isso já é dado por herança. Você já vai conquistar, já é tudo teu. Daqui a 3, 4 anos, 5 anos, não aconteceu o que esses pregadores estão dizendo, vai ser uma geração frustrada dentro da igreja. Pensando que a culpa é em Deus, mas na verdade a culpa não está em Deus. São pregadores que não são pregadores do verdadeiro evangelho, mas ainda pastores, como tem aqui nessa igreja, homens que Deus levantou para pregar o evangelho que continua sendo ainda aquele evangelho do sofrimento, da renúncia, que existe também o não no nosso vocabulário, aleluia. E quando Deus diz sim, ninguém pode impedir. E por fim, Lucas capítulo 18, a mulher orava, dizendo, Senhor, ao juiz iníquo, responde a minha causa. Responde a minha causa, não. Responde a minha causa, não. E ela insistiu, e Jesus falou bem assim, olha, mediante os nãos da vida, ore. Porque às vezes Deus está provando a tua paciência, testando a tua fé, para ver qual é o limite. E tem uma coisa, Deus não tem dó de ninguém. Sabe por causa de quê? Deus conhece o teu limite. Deus conhece até onde você pode ir. Eu posso falar com o pastor da igreja, pastor, não estou aguentando mais. Mas Deus não aguenta mais um pouquinho, sim. Continua orando. Continua orando. E a Bíblia diz que o juiz falou bem assim, olha, eu não estou aguentando mais. Essa mulher me importuna tanto, por mais que eu não tema a Deus nem aos homens, eu vou julgar a causa. E por ela insistir,
ela teve a sua causa julgada. E Jesus faz um paralelo dizendo bem assim, olha, insistam na oração, porque às vezes o não, ele é permissivo, ele é didático, para você se esmerar, para você se lapidar, para você buscar, para que o não se torne em sim. Amém? Se coloque de pé, nós vamos orar ao Senhor. A palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje é essa. Vamos aprender a lidar com o não. E vamos aprender a dar não também. Amém, gente? Nem toda hora vai ser sim. Quando alguém falar não, glorifica a Deus. Deus está te poupando. Deus está te livrando. Na maioria dos casos. Quando o teu pastor falar não é a hora, espera o tempo então. Porque no tempo certo, certamente, Deus te levantará com o braço forte. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta noite, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Eu sei que apesar de pregarmos sobre isso, não é fácil, Pai. Não é fácil quando ouvirmos um não sonoro, principalmente vendo da Tua parte. Nos ajuda a entender, Pai, porque sabemos que o Senhor sabe aquilo que é melhor para os Teus filhos. O Senhor sabe aquilo que é melhor para nós, e o Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece a nossa história, e que nós não sejamos confundidos, e que também nós tenhamos coragem de dizer não, Pai, quando é para dizer não, e sim quando é para dizer sim. Pai amado, que não sejamos permissivos, que não sejamos negociadores da nossa fé, nos ajuda a entender, Pai, os momentos de provações e privações que passamos, porque temos certeza que em todo tempo o Senhor está conosco, porque o Senhor é bom. Ajuda a tua igreja, muito grato por esta oportunidade nesta noite, Deus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Quantos foram abençoados com essa palavra? Diga amém. Quantos querem que o pastor Marcelo volte? Diga amém. Eu falei para o pastor Vinícius, entre em contato com o pastor Marcelo, convide ele, porque nós estamos com saudade dele. Pode se assentar, querido. Deus abençoe sua vida. Amém? Que palavra. Nós vamos orar ainda pelas pessoas, no final, que têm dificuldade em aceitar o não. Duvido quem vai vir aqui na frente, mas eu vou orar por você assim mesmo. Amém. Bênção pura. Orar pela sua vida, meu amado. Em nome de Jesus. Queridos, nós vamos partindo para o encerramento. O horário é bom, ainda vai dar 9 horas. O pastor é objetivo, é sábio. Mas eu tenho que falar para vocês, pastor Plavese foi maquinista. Em uma ocasião, irmãos, ele matou 22 vacas. O dono das vacas está procurando ele até hoje. Entendeu? Se fosse hoje, ia sair caro, hein? Aquele ali, ó, matou 22 vacas. Lá em Ipanema, né, Pavese? Foi em Ipanema? Esse é o maquinista. Quando ele pega no volante, eu falo, Jesus, tira as vacas da frente. Aleluia. Meus amados, tem uma boa notícia para vocês. Na próxima quinta-feira, nós vamos ter a alegria, a honra de receber aqui a Companhia de Teatro Giovanni Si de São Paulo. Quinta-feira que vem, peça inédita no estado, ainda vai começar a ser apresentado, e vai ser uma bênção. Agora, uma coisa, querido, eu vou dar um presente para quem trouxer mais visitante. Presente top, tá? Top. Agora, eu não quero que você tire crente da igreja dele, que tem culto na igreja dele, não. Eu quero que você traga visitante que ainda precisam ter uma experiência com Deus, aquele que está paradão em casa, sem caminhar. Não vai pescar no aquário dos outros, não. Amém? Você vai trazer visitante. Quem trouxer mais visitante, essa adolescente abençoada aí, ó, convida a sala todinha para vir. Amém? A sala toda. Encher isso aqui de visitante e vai ser uma pescaria linda de almas para Jesus. Vai ser muito lindo. Quem nunca assistiu o Giovanni Si, aquele mesmo grupo que apresentava Jardim do Inimigo. É muito bacana. Pastor, mas eu não gosto de teatro. Ah, irmão, por favor. É uma bênção. Você não entende que Deus usa de várias formas. Mensagem como essa, louvor, teatro, Deus faz. Então, fique de fora não, tá bom? Outra coisa importante também, tem que
falar para o povo, senão o povo... Lá fora tem vários produtos sendo vendidos, cantina, casadinho, tem um monte de coisa, e você vai poder adquirir ali, abençoar em nome de Jesus, tá bom? Outra coisa importante aqui é que o jantar dos namorados... Não, primeiro aqui, ó, favor confirmar a presença no encontro de casais, dia 21/5, próxima quarta-feira, procurar Renata Veloso e Alessandro. Irmãos, é uma palestra com o pastor Júnior Fonticelli sobre sexualidade, intimidade. É o nosso líder de casais. Vai ser uma bênção. Quarta-feira que vem, quarta-feira, dia 21, vocês estão convocados e todos os casais têm que confirmar, porque a gente tem que fazer toda aquela previsão, tá bom? Outra coisa bacana é que o encontro de casais, melhor, o jantar dos namorados da nossa igreja vai ser no Argento Parrilla, ali no Shopping Vila Velha, fico confundindo. Shopping Vila Velha. Irmãos, me levaram lá essa semana. Que sofrimento, né? Sofrimento bom, né? Que comida deliciosa. Irmão, nunca tinha ido lá, não. A gente vai aí nos PF da vida aí, né? Mas eu fui lá ontem. Foi ontem. Hoje foi PF. Fui lá ontem. Aí foi maravilhoso. Eu falei, coisa boa, vontade de voltar aqui. E vou voltar, né, no jantar dos namorados da igreja. E é uma festa. Todas as vagas já encerradas. Qual a diferença? Tem fila de espera. Isso é top. Qual é o melhor? Se você não pagar até a data, você vai ficar de fora, vai ser substituído. Então, se você quer participar, trate de fazer o pagamento. Porque tem gente no teu cangote já dizendo, se desistir, eu estou aqui. Se demorar, eu estou aqui. Então, aproveita, querido, aproveita logo e vai na benção, tá bom? Aí a gente manda esses anúncios do jantar dos namorados, aí o pessoal fala assim para mim, pastor, arruma para mim, um namorado para mim. Eu falei, pronto. Colocou em dificuldade. Gente, domingo nós vamos ter um marmitex feijão tropeiro em favor da viagem da nossa missionária Ana Paula Lauá para Moçambique, para a glória de Deus. E nós vamos terminar agora dizendo que a cantina hoje é dos adolescentes e é top também. Equipe Veredas Antigas oferece contenções de graça pelo aniversário do nosso líder Adson. Amém? Você é uma bênção. Vem para cá, Adson. Venha para cá, né, os nossos irmãos. E também Vânia, Daniel e Danilo oferecem contenções de graça pela vida do Adson, que é essa bênção que nós temos aqui na nossa igreja. Toda a igreja de pé, nós vamos orar agora, agradecendo a Deus. Pastor Marcelo, muito obrigado. Venha, volte sempre para a glória do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Tem vários aniversariantes aqui dessa semana que não estão aqui hoje. Então, não vou chamá-los aqui, porque eles não estão presentes. Agora, pelo amor de Deus, filho, você tinha que ter dado uma oportunidade antes. Você vai falar 3 minutinhos, tá, Raquel? Porque eu te conheço. Você passa a marcha, a quarta e a quinta, vem rapidinho aqui. Rapidinho, hein? Senão o povo atribula. Pai, Senhor, gente, não vou demorar. Eu só posso dizer que Deus faz muito mais quando a gente pede. Eu trabalho num cartório e eu estou ali como boca de Deus naquele lugar. Tinha sumido um livro, e esse livro, e agora vamos ter uma inspeção. Uma das escreventes chegou a mim, Raquel, vamos lá no arquivo, vamos orar para ver se esse livro vai aparecer. Isso foi antes de ontem. Eu falei, vamos lá. Eu chamei o tabelião e fomos para clamar sobre aquele lugar. Então, oramos. E a cara continuou assim, nada aconteceu. Aí eu falei, gente, Deus não é Shazam, não. Ele não vai fazer assim. Deus, eu falei, Senhor, aquilo que está escondido, mostra para a gente aonde está esse livro. E ontem passou e nada aconteceu. Hoje de manhã eu saí da minha casa, antes de sair eu fiz um clamor. Eu falei, Senhor, o teu nome foi glorificado naquele lugar. E eu não quero envergonhar a tua palavra. Se o Senhor é o Deus que pode mostrar,
Mostra para a gente aonde está esse livro. Eu falei de manhã, às 7 horas da manhã. Quando foi 10 horas da manhã, meu chefe chegou na porta e falou: achei o livro. Eu dei um grito, glória a Deus. Então, gente, a oração, ela move a mão de Deus. E eu vi Deus sendo glorificado ali. Então, eu não poderia deixar de falar isso com vocês, porque eu faço, no meu trabalho, o meu altar de adoração. E eu não vou deixar de testemunhar disso para que todos escutem. Deus, Ele acha aquilo que está escondido. Amém. Glória a Deus. Pau do Senhor com força, meu irmão. Foi o testemunho mais rápido que ela deu na vida. Porque isso demora, tá, irmão? É uma pregação o testemunho dela. Vamos terminar. Orem pelo pastor José Roberto, ele está muito gripado, não veio. Quero agradecer a presença do Tiago Canal, esse grande amigo, ovelha, está morando lá no sul agora, né? Diretor de uma grande empresa lá, Deus levou para lá, mas deixou saudade, tá? Você e sua família. Deus abençoe a sua caminhada e toda a sua família. Quero pedir oração pelo Rafael Bertoldi, estava mexendo com a máquina, cortou uma parte do dedo, amém? E fomos lá visitá-lo hoje. E também orem pela Cristiele, que passou pela operação, está tudo bem, está recuperando, graças a Deus. E o pastor Júnior Fonticelli está trabalhando hoje, por isso não veio, justificou. Vamos terminar agradecendo a Deus. Pastor Marcelo, muito obrigado, Giovana, toda a família, né, os convidados, Deus abençoe vocês. Eu quero orar por você nesse final, você que tem dificuldade de aceitar um não. Tem muita menininha e rapazinho aí, que Deus já disse não, e a pessoa fica dizendo, não, Senhor, libera, Senhor, libera nada, filho. Se Deus falou não, sai fora. Amém? Para de ficar insistindo umas bagaceiras que aparecem na sua vida e você fica querendo essas bagaceiras. Para com isso. Pega a bênção. Espera a bênção de Deus. Que Deus tem algo preparado para você. Tem um monte de jovem aí querendo namorar uns atribulados aí, umas moças querendo namorar uns garotos aí atribulados. Para com isso. O camarada nem trabalha, não faz nada em casa, não ajuda a família, não estuda, não trabalha. Ah, minha irmã, você está sem visão. Vou orar para Deus abrir os seus olhos e curar você, em nome de Jesus. Amém? Espera no Senhor. Não de Deus é bênção. Bênção. Vamos orar? Parabéns, Adson. Deus abençoe todos os aniversariantes. Gilmara, nós já oferecemos o culto no domingo. Deus abençoe a todos. Pai, quero te agradecer nesse momento, em especial. Quero orar, Senhor Deus, pelas pessoas que têm dificuldade de aceitar um não do Senhor. Quando o Senhor, de forma clara, mostra que não é da vontade, mas muitos ainda ficam insistindo e até desobedecendo. Pai, nos dê um coração obediente, um coração aplicável à Tua palavra. Tira de nós toda a rebeldia, toda a dureza de coração. Pai, eu oro e peço que o Senhor abençoe poderosamente. Abençoe os aniversariantes, a vida do Adson, de Gilmara, de todos que estão completando mais um ano de vida. Senhor, também eu oro e peço a Tua bênção pelos que estão enfermos, que o Senhor possa trazer cura, recuperação, e todos estejam restabelecidos para a glória do Senhor. Nós oramos a Ti, agradecemos por tudo, em o nome de Jesus. Amém. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e incomparável amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, sejam com todos que amam e aguardam a volta do Senhor. E todos digam, Deus abençoe. Não vá embora sem dar um abraço no teu irmão e dizer, quinta-feira, venha com visitante. Amém? Amém.